Top 10, as 10 melhores leituras da produtora roteirista deste canal aqui para 2020 e quero saber a de vocês também. Eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpas que no vídeo anterior das melhores leituras do ano, já assistiram? Lá eu coloco, acho que tem mais de 40 livros ali, viu? Leituras excelentes, maravilhosas que eu fiz no ano de 2020. Eu esqueci, não sei como, de falar do Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Essa leitura foi muito boa também, recomendada. Ela não tá no top 10, mas eu preciso fazer essa retificação de lembrar que essa foi uma leitura excelente e vai para os melhores do ano. E sobre o balanço de leituras de 2020? Quero saber de vocês também, além das 10 melhores leituras, ou das 5 melhores leituras, ou das 3 melhores leituras que vocês fizeram, como é que foi o balanço que vocês consideram esse ano? Eu gosto sempre de fazer essa análise. Vocês leram mais, leram menos? Vocês tiveram outros interesses além da leitura e por isso as leituras foram em menor volume esse ano? Tudo isso normal, tá? O trabalho aumentou? O trabalho reduziu? Esse foi um ano totalmente atípico. Ele tanto foi atípico, acho que para quase todo mundo, e para mim também não deixou de ser atípico, diferente. Só que aconteceu um fenômeno comigo esse ano, que foi assim, eu pensei que eu teria dificuldade de ler livros esse ano, principalmente no começo do isolamento, mas aconteceu justamente o oposto. Não importa números, gente. Aqui, inclusive, eu evito falar de números, apesar do Scooby estar lá mostrando os números dos livros que eu li. Podem ir lá no Scooby, me chamar pra ser amiga, eu sou amiga de todo mundo que me convida lá, e no Scooby tá lá os números, mas eu não gosto de trazer pra cá, porque não importa números, o que importa é fazer esse balanço, que se você gosta de ler, e você gosta de perceber se você leu mais, se você leu menos. Um outro ponto também que muita gente gosta de saber é se leu etnias diferentes, gêneros diferentes. Eu parei, já tem uns 3 anos que eu parei de ficar muito focada em gêneros e etnias. Eu participo do grupo Leia Mulheres daqui de Salvador. Geralmente eu não leio todos os livros do grupo Leia Mulheres, inclusive até um fator que responde aqui uma pergunta que vocês me fizeram muito nas redes sociais. Como assim que você leu tanto livro excelente? Como assim? Você gosta de tudo? Tudo pra você é maravilhoso? Não é bem assim. Eu sou bem otimista com as leituras. Na verdade, eu só leio aquilo que eu quero. Eu não leio nada obrigada, eu não trabalho com isso. Então, isso já facilita bastante. Outro ponto que tem a ver com a leitura de livros maravilhosos, de fazer a seleção de livros ao final do ano e ficar sem saber o que escolher de tanto livro bom, tem muito a ver com o tipo de leitor que eu sou, que você é. Porque para mim, por exemplo, os grupos de leitura conjunta, eu acho maravilhosos os grupos, né, os projetos literários que eu acho legais. Para mim, participar desses projetos atrapalha a minha experiência literária. Apesar de eu gostar de participar desses grupos, mas eu não vou mais como eu ia antigamente. Então, de uns 3 anos para cá, eu acabei percebendo que esses projetos, metas que eu fazia aqui pro canal não ornava, não dava um match muito comigo, e percebi também que eu queria participar de tudo, eu queria participar de todos os projetos de outros canais e de outras pessoas que eu conheço. Então eu ficava com fazer desafios também, eu ficava com aquelas leituras em que, tudo bem, eu queria ler aqueles livros, mas eu tinha uma leitura determinada para aquele momento que eu podia gostar ou não, né? Se a gente vai para a estante, ou se você vai em busca de um livro que você teve aquele desejo de ler naquele momento, é uma experiência completamente diferente de pegar um livro e já deixar ele marcado para ler. Agora, atenção, gente, isso vai também de cada um, tá? Por quê? Porque existem pessoas que têm e relatam que precisam de ter um cronograma certinho para poder ler, precisa ter uma certa disciplina, senão não lê.
Então, para essas pessoas, eu acho que os grupos ajudam. Outra coisa, eu não consigo sair dessas leituras, desses grupos, porque, só que eu vou um pouco mais devagar. Mas por que isso? Porque, gente, a experiência de ler em conjunto, de discutir leituras, ela é maravilhosa também para o seu desenvolvimento como ser humano e como leitor. A leitura cresce ainda mais quando a gente conversa com alguém, quando a gente discute com alguém. Então, agora vamos ao top 10. Eu vou na ordem decrescente, essa é a minha lista, tá? São livros que eu li esse ano, não necessariamente foram livros lançados esse ano. Eu vou querer também saber a lista de você. E vamos começar. Em 10º lugar, o Yuval Harari, com Sapiens, uma breve história da humanidade. Uma breve história da humanidade, Sapiens. Esse livro é não ficção, ele simplesmente é impressionante o que o Yuval consegue fazer aqui, com ideias aparentemente simples, linkando assuntos de história, filosofia. Olhando aqui meu livro agora, eu tô vendo meu livro todo marcadinho. É um livro que eu tenho vontade de depois voltar aqui para falar mais dele. Então, histórias que falam sobre a nossa sociedade, ele transcorre da história completa, desde o Paleolítico, de um jeito que ele vai linkando as coisas também e passando assim só nessa grossura aqui, mas ele fala de tanta coisa ao mesmo tempo, religião, como nós construímos as nossas histórias. Ele fala de economia. Em 9º lugar, eu vou fazer até uma observação. A Metamorfose do Franz Kafka, a gente tem vídeo conversando sobre ele aqui no canal. O do Yuval também a gente tem. Eu simplesmente me apaixonei por essa história do Gregor Samsa. Tudo que essa história... É um livro que eu vou reler, porque tudo que essa história pode oferecer pra gente... Pra mim, nessa primeira leitura, o que mais ficou foi a questão da utilidade. Da utilidade que nós temos, e quando nós perdemos essa utilidade, a deficiência física ou uma demência, um transtorno. Muitas pessoas, eu vejo que tem outras leituras sobre essa história, tá? Então ela é realmente muito marcante. Tá aqui em 9º lugar do top 10 do CCL. Em 8º lugar, eu coloquei o E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Outra história de não ficção, na verdade um livro de não ficção. Aqui o tema do racismo, especialmente feminismo negro, desde a época lá da escravidão, toda a questão envolvendo o matriarcado. Bell Hooks também tem uma linguagem acessível demais. Se você se interessa pelo tema do racismo, ele termina no discurso tocante da Sojourner Truth. Eu tenho inclusive uma relação mais assim de... Acho que é gosto, talvez, pelo fato da Bell Hooks. Eu percebo nas palavras dela e no jeito que ela conduz as ideias um pouco da coisa da pedagogia. Mais do que a Angela Davis. A Angela Davis eu vejo mais uma coisa de ação, assim, de um relato mesmo. Mas a Bell Hooks, eu acho que porque o primeiro livro que eu li da Bell Hooks foi o Aprendendo a Transgredir, em que ela já começa o livro falando que teve referência do Paulo Freire. Então eu vejo que ela tem uma base nas ideias dela, a base da pedagogia e da educação. E eu gosto muito, geralmente, de pessoas que transcorrem suas ideias e suas proposições com essa abordagem. Posição número 7 vai ser ela, Mariana Enriquez. Acho que eu falei muito desse livro esse ano aqui no canal. As Coisas que Perdemos no Fogo. Esse livro de contos que eu li sem muita expectativa, confesso, mas logo nos 3 primeiros contos, assim, o primeiro conto já me deixou assim bem impactada, né? Bem reflexiva com o que ela faz. As propostas de reflexões, por exemplo, do primeiro conto, que a gente conversa aqui no canal só sobre esse conto, né? De uma mulher numa região violenta, num bairro pobre, o vínculo com o mendigo e situações que vão envolver aspectos, acho que eminentemente femininos, né, de mulheres, mas acho que vale a leitura para qualquer um. Mas eu percebi que nesse livro, inclusive a gente fez nos vídeos um pouco essa discussão um pouco separada, né,
Eu separei, por exemplo, alguns contos que ela faz a gente pensar na relação da mulher com a administração pública, um tema que eu nunca tinha parado para pensar. Então, gente, ó, As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez. Em quinto lugar, um livro que também eu não li na edição física, mas que foi incrível, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Essa história é impressionante, é uma pena que esse é um livro que ainda não tem vídeo aqui no canal. Poucos da minha lista, alguns mas não são muitos não, poucos que não tem vídeo aqui no canal. E claro que vai ter vídeos de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é uma história muito divertida, ao mesmo tempo, assim, eu acho que inovadora, nesse quesito de uma trama que discorre de um jeito tão fluido. E ela propõe uma trajetória de vida que faz a gente ficar não só envolvido com a história, mas também e pensando sobre os aspectos que ela coloca aí, mas também até com uma percepção de realidade, trazer para nossa realidade a história que está lá na literatura. Cada vez que eu parava de ler aquela história, todo dia, assim, que eu parava, ia dormir, eu ia ler outra história, eu ficava assim, meu Deus, isso será que aconteceu mesmo? Que história mais bacana, né? Eu não sei se isso é válido, porque eu não entendo eu não estudo essa parte de escrita, tá? Mas talvez se eu fosse escolher uma pessoa para fazer a minha biografia e deixar assim aquela biografia de um jeito que todo mundo quisesse ler minha história, quisesse fazer da minha vida um ícone, eu escolher essa escritora, a Taylor Jenkins Reid, porque eu quero ler outros livros dela também, para saber se o meu gosto foi só com a Evelyn Hugo, ou se esse é um dom que ela tem para colocar em outras histórias dela também. Vamos para o quinto lugar. Esse aqui acho que é meio polêmico, hein? Quinto lugar, eu vou botar os 2 volumes, né, o que eu li, ou seja, é um só, o livro, ele é só dividido em 2 volumes aqui na minha edição, mas é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Essa história, quando eu tava terminando o primeiro volume, depois que eu comecei o segundo também, eu fiquei pensando que a leitura, que essa história não ia ser assim, que não ia ser excelente, ia ser apenas uma história boa, uma história muito boa. Mas depois o negócio foi cada vez melhorando mais e ficou realmente favorito, né? Favorito da vida, o que o Dostoiévski propõe pra gente pensar sobre essa liberdade. Ivan Karamazov, Pistola, a liberdade que Deus deixa pra gente fazer as nossas escolhas. E será que se também uma pessoa não tem fé, ou não tem religião, ou não tem os dois, será que essa pessoa então consegue fazer tudo de bom e de mal e não sente culpa? Né? Tudo isso aqui nessa história, gente, a gente vai conversar também, é um dos que a gente vai conversar ainda em vídeo, então está esse ano em quinto lugar da lista do CCE. Agora chega a hora do quarto lugar em diante, que quando eu fui fazer e colocar na ordem essa lista, foi a hora que eu empaquei. Ou seja, é a hora que, assim, gente, todos esses 4 livros, eles, assim como os demais que eu já falei, né, eles podem, um dia eu posso, daqui a 2 anos, vir aqui e falar, sei lá, Os Irmãos Karamazov não é mais o quinto, é o 7º, tá? E aqui esses 4 finalistas do top 10 são complicados de colocar um ranking, né? Foram as 4 sensacionais leituras e eu vou colocar assim do jeito que hoje meu coração falou. Então, em quarto lugar foi a minha novela, foi o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, escolha a pronúncia que você gosta para falar o nome dele. E essa história, gente, como eu me diverti lendo o Conde de Monte Cristo. É o tipo de leitura que eu gosto, porque é o tipo de leitura, eu acho que
os livros que foram escritos no formato de folhetim, quando foram publicados, são livros que me deixam mais animada assim, na leitura. Os finais de capítulos, sempre com um mistériozinho pra gente ir pro próximo capítulo. O entrelaçamento de personagens, as aventuras do Conde de Monte Cristo, né? Ou seja, dos personagens do Conde de Monte Cristo são muito divertidas e mirabolantes. Tem até um conto do Machado de Assis que a gente conversou aqui que me lembrou o Conde de Monte Cristo. Vocês estão acompanhando a playlist de leitura dos contos do Machado de Assis? Se eu não me engano, foi A Chinela Turca. Terceiro lugar foi um dos últimos livros lidos em 2020. Que coisa, gente, que livro, que encantamento. Anne de Green Gables, da escritora canadense Lucy Maud Montgomery. Gente, que história mais linda. Sabe o que aconteceu quando eu li o Anne? Aconteceu uma coisa que não acontecia há algum tempo na leitura comigo, que assim, eu acho que eu sempre fui uma leitora muito compreensiva com os escritores, assim, eu sempre fui muito aberta ao destino que os escritores preparam para os personagens dele. Eu aceito sempre de coração aberto. Não sou assim, eu faria diferente, nem penso nisso, sabe? Então eu sempre fui muito assim, acolhedora para os escritores. Mas o envolvimento assim com Anne de Green Gables me levou à era da minha infância, a um comportamento infantil, de um jeito que eu me peguei me importando tanto com esses personagens que eu não admitia sequer uma doença em qualquer um deles, quiçá a morte. E assim, eu posso estar falando, mas isso é um sentimento bom e ruim ao mesmo tempo, né? Para um leitor. A gente já conversou isso aqui no canal, né? É sempre bom a gente aceitar a história do jeito que ela é, né? Mas por outro lado, eu sei que foi um sentimento assim de infantil, mas foi um sentimento que me mostrou como que essa escritora e essa história me comoveu a ponto de eu tomar ela como minha, de eu ficar tão envolvida e me importar tanto com esses personagens e com esse mundo aqui tão com uma moralidade muito bem estabelecida. É um tipo de história que me lembra muito os filmes da Sessão da Tarde, que aliás eu acho que tinha um musical. Depois eu vou até pesquisar. Tinha um musical da Anne, mas eu não sei se tem a ver com esse livro. Acho que sim, né? Porque o musical era das antigas, mas passava de vez em quando na Sessão da Tarde. Agora a história era diferente, porque eu me lembro que a menininha, ela era adotada por um senhor viúvo. E agora vamos aos dois, né? Aos dois. Ai, gente, segundo lugar, acho que vocês podem ter adivinhado aí. Depende dos vídeos, da quantidade de vídeos que você assistiu esse ano neste canal, meus filhos. Coloca aqui nos comentários. Quantos vídeos você assistiu que eu falei de Retrato de Dorian Gray? Tempo! Então, Retrato de Dorian Gray, eu acho que é uma história que eu nunca vou esquecer. Eu acho que talvez, assim, um dos livros do ano, com certeza. Ele me acompanhou o ano todo, porque outras leituras que eu fazia, eu associava a esse livro. Acho que é gosto, realmente. É o tema da beleza, é o tema da passagem do tempo, é o tema da fotografia. E a gente ainda vai discorrer aqui nesse canal com mais discursos, com mais discussão sobre a fotografia. Dorian Gray é uma história encantadora para a gente pensar sobre a arte e sobre os prazeres da carne. Sensacional. Daqui a uns anos, assim, uns 5, 6 anos, eu quero reler essa história com certeza. E o primeiro lugar, acho que alguns também vão adivinhar, é para ele. Quantas vezes vocês me ouviram falar de Torto Arado neste canal, meus senhores, senhoras, todos vocês? Itamar Vieira Júnior. Foi uma das primeiras leituras que eu terminei em 2020. E eu já estava com essa sensação que esse livro ia estar no top 10. Em nenhum momento eu tive dúvida, né? Mas eu ficava já no começo do ano, quando chegou no meio, mais ou menos, em junho, eu já vendo, assim, muitas leituras maravilhosas que eu tinha feito. Mas eu sentia, não, Torto Arado é a melhor. É aquela leitura que acaba dialogando muito com a gente, muito por conta do regionalismo, né? O quanto que essa leitura também nos representa. A gente se sente
representado como nação de uma história de meninas, né, sob o olhar, na verdade, um povoado quilombola, mas sob o olhar de 3 narradoras, especialmente as 2 narradoras, que são 2 meninas irmãs, que vão trazer a sua formação, a formação da sua família, o olhar delas e a experiência de vida delas, assim, caminhos um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm um vínculo e elas... É incrível a gente pensar sobre questão de terra, vínculo com a terra, sobre as relações familiares na extrema pobreza, como elas se dão. Esses personagens são tão inovadores, assim, eu não li nenhum personagem, apesar de já ter lido alguns personagens que tem um pouco das características de alguns aqui do Torturado. De um modo geral, as personalidades e eles são diferentes, e os acontecimentos aqui dessa história, algumas coisas a gente pensa assim, vai acontecer, é inevitável pelo fluxo que a história está tomando, mas quando acontece, a gente ainda assim consegue se surpreender. Alegorias também é um tema que eu gosto muito, enfim. Torturado, personagem do ano, Belonísia. Belonísia. E Torturado, enfim, nunca aconteceu comigo de ler um livro que ganhou o prêmio Jabuti. Que coisa, né, gente? Será que vai virar um clássico? E eu acho que é isso, a gente termina o especial fim de ano aqui do canal Comparando Livros, que agora já é janeiro que você tá vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse especial. O canal vai entrar um pouquinho em recesso, tá? E depois a gente volta, mas é rápido. Depois a gente volta pra conversar sobre livros. E é isso.